Bom dia a todos, pessoal. Sua imagem ok para todo mundo agora? Agora tá ok então. Então vamos lá. Bom dia a todos. Hoje dia 26/11, vamos começar mais um Morning Call, tá? Eu sou o Leonardo Dutra. Para quem não me conhece, sou da equipe do Trade ao Vivo. E então vamos seguir aqui, que tem bastante coisa aí pra gente analisar. Bom, a princípio comentar um pouco sobre o Ibov. O Ibov no diário, a gente segue na perspectiva de tendência, testando o topo do semanal, os 60 minutos que veio fazer uma correção, né? A gente teve perda de tendência dos 15, teve uma puxada forte aqui para baixo ontem e a gente segue nessa região de suporte. Claro que o mercado ele pode corrigir mais um pouco, ele poderia voltar entre os 55, 54.600, 54 mil pontos. Seria uma correção ainda que natural, 2,60 minutos e até correção diário. Então vamos ver o que o índice vai aprontar nessa região. Na medida que os 15 minutos parar de cair, retomar a alta, a gente abre espaço para que o 60 venha testar topo e tentar continuar também a sua alta. Mas por hora que a gente vai ter essa movimentação, a gente segue caindo. Inclusive deixa eu ver aqui como é que abriu o nosso índice futuro. Ó, o índice futuro já abre com um gapzinho de alta, já começando a ganhar um pouquinho mais de força. A gente tem 5 minutos jogando onda 3, os 15 vindo testar topo, né? Então a gente precisa pelo menos que os 15 ou rompa os 56.810 ou de fato ele venha testar fundo, joga onda 3 para cima, reverta a tendência e venha continuar a movimentação junto com os 60 diário stick mais a caminho de testar topo do diário. Vamos seguir uma sequência aqui, lista que o pessoal tá pedindo. Primeiro da lista aqui a gente tem o IBR4. Começar um pouquinho diferente hoje aí. Bom, a IBR4, a complicação que a gente tem é simplesmente o fato de ter o diário e o semanal virado para baixo. As compras se tornam muito complicadas aí nessa condição por ser compras de contratendência. Claro que o diário segue em tendência de alta, mas eu acredito que vai sentir um pouco de dificuldade para continuar essa alta, de fato, né? A gente tem os 60 minutos também comprado. Se tem alguém posicionado em IBR4, acredito que o stop tem que ser 1,37, 1,37 abaixo, 1,36. Acho que é o stop mais interessante. E para quem eventualmente está pensando em comprar, essa aqui, a região de 1,42 acima seria um ponto para tentar pegar a continuidade da alta dos 60 minutos e ver se o diário vem testar suas próximas resistências, né? De fato a gente tem 1,60 aí como resistência. E passando o topo de 60 minutos, abre espaço para o teste de 1,77 e começar a dar força ao semanal. Even 3. A Even 3 tem uma situação aqui também parecida, né? O diário jogou onda 3 para cima, parecendo muito mais aqui uma onda ABC de correção para puxar o semanal nas médias. Tem que tomar um pouco de cuidado, a gente tem muita resistência aqui entre os 6 até 6,60. Teria espaço para subir, tem, mas a região em si, de fato, é uma região de bastante resistência, que pode tirar um pouco do volume do preço continuar subindo, tá? Então, para quem está posicionado também na Even 3, aqui a gente não tem um stop de 60 minutos tão interessante, né? O stop de 60 minutos ficaria ali para baixo dos 5,20. Então, acho que um stop de 15... talvez para não deixar os 60 minutos corrigir um pouco mais forte, 5,72 abaixo é o stop mais curto, 5,65 é um stop um pouco mais folgado, também já não deixaria mais para baixo disso aí não. Deixar voltar demais, abrir espaço para até o semanal tá tentando continuar a queda. Pensar em compra, eu acho que o time da compra de fato já passou. Um ativo que eu particularmente gostaria
da compra não. BRFS 3 é que segue na sequência. BRFS acredito também que seja um ativo para quem já está posicionado. Acionou as compras de 60 minutos acima dos 65 e 50. Acho que já seria um ponto para estar estopando 66 e 55 abaixo. Começa a abrir espaço para de fato o diário vir testar fundo. E para quem eventualmente está pensando em compra da BRFS, ali na casa dos 64,50 até os 62,20, acho que é ponto para voltar a pensar em compra. Seria interessante esperar essa correção. A gente segue com o semanal aqui bastante esticado, o mensal em cima de resistência, então acho que aguardar a correção é mais interessante. Operar na contratendência, operar vendido aqui também não acho que é uma boa condição, pois a gente vai de contra o mensal e o semanal e a perspectiva, a tendência a se perder volume também é um pouco maior. Na sequência a gente tem a CROT 3. CROT 3 que tinha dado entrada aos 17,25, agora vem corrigindo um pouquinho mais forte. Vamos lá, deixa eu carregar os 60 minutos aqui. Vem corrigindo um pouquinho mais forte a nível de 60 minutos, né? A gente tem espaço até 17,50, 17,40. Eu acho que voltando nessa região 17,40 e 17,50 fica um bom ponto para tentar caçar uma compra no risco, né? Vai estar em cima de suporte também aqui do diário. A ideia é de que o diário continua subindo, o semanal continua subindo. A gente tem alvo de fato. Opa. Projeção. A gente tem alvo de fato para que a Croton ela venha testar a região dos R$19, é a próxima resistência, mas com espaço aberto até os 20, 20 e 50. A gente havia comentado da compra dela 17,25 e na medida que ela corrigir e voltar mais um pouquinho para conseguir uma boa condição de entrada com risco menor, espaço de alvo também mais interessante, eu acho que ela volta a ficar atrativa aí para quem ainda não pegou ela. A CETIP 3, que é próxima da lista, é outro também que jogou rondinha 3 ali do diário, o semanal continuando tendência. Para quem for se posicionar em CETIP, eu acho que a condição mais interessante é também esperar a correção dela por volta dos R$32. Por volta dos R$32, aguardar um ponto mais próximo, um sinal mais próximo para compra, tá? Então, as compras agora eu acho que acredito que ficou um pouco fora de time. A gente está na resistência do semanal. Natural que o diário venha puxar essa correção. Stop, eu acho que o stop também é interessante. Era para baixo dos R$33, que não posicionou nos 33. Não deixaria perder os R$32,90, que já começa a sugerir a possibilidade para que o diário venha fazer essa correção mais forte. E aí a gente fica no aguardo dessa correção. Para a compra. Próxima da lista, Petri 4. A Petri 4 ela veio fazer uma correção mais forte aqui do diário, no suporte do semanal. Aqui é um ponto decisivo, tá? Por quê? Porque o diário ele vem continuar a queda e confirmar rompimento do semanal. E a gente tem aqui até o mensal confirmando o rompimento do fundo de 2008, abrindo espaço para as quedas fortes, né? A gente vai ter, claro que vai ter suporte mais fraco aqui dos R$10. Depois a gente abre espaço para 7,50 até os 4,50. Difícil de falar na Petri esses níveis, né? Mas vai depender muito da situação em que ela vai se formar nessa região de fundo de mensal. Acho que é um suporte bem forte. E se ela for reagir a partir daqui, principalmente se o diário reverter tendência,
sugerindo falha do semanal em fazer novo fundo, acho que começa a abrir espaço para a possibilidade de reversão, mas com muito chão para andar. É mais interessante a gente até pensar que ela vem começar a entrar em uma consolidação de semanal, até pelo âmbito aí que a gente tem nas notícias dela, a definição melhor aí quanto a Petro, quanto às suas condições que está na mídia, né, as condições econômicas em si dela. Eu acho que até ela se definir, ela pode trazer um pouco de consolidação para a gente. Próxima da lista, HGTX3. HGTX3. Quase que não sai. Bom, a HGTX está voltando a ficar interessante. Porque numa situação que ela testou fundo do semanal, o diário começou a reverter tendência, com o semanal fazendo falha de fundo, sugerindo que o semanal vem testar topo, abre a possibilidade para a HGTX jogar onda 3 para cima do semanal. Agora a gente está com uma movimentação um pouco fraca, uma região de bastante resistência do semanal. Para quem está pensando em compra da HGTX, eu acho que ficaria interessante para entrada no risco acima dos 25,02, tá? Acima dos 25,02, jogando um stopzinho aqui de 60 minutos, 24,50, para tentar pegar a movimentação de alta dela, ver se ela vem buscar uns 26,50 como próxima resistência, ver se vai ganhar um pouco de força, testar o topo do semanal, mas tem que entrar com um pouco de cautela, porque a situação dela aqui não é das melhores, tem muita resistência que ela pode sentir nessa região, então todo cuidado é pouco aí com a HGTX. Gol 4. A Gol 4, ela tá um pouco enrolada aqui, né? O diário, com aquela situação de rompe topo, rompe fundo, rompe topo agora, retomando alta, o semanal fazendo uma correção, na verdade o semanal fazendo teste de topo, a gente fica numa situação em que o diário está comprado e o semanal vendido. O mensal mais na condição de consolidação do que qualquer outra coisa, né? Então é uma situação em que a gente naturalmente tem perda de volume, por a gente ter consolidação de mensal, semanal, não tem uma definição, não tem uma tendência tão consistente quanto diário, semanal também não tem uma consistência de direção. Acho que tem que tomar um pouco de cuidado. De fato, o time para compra aqui também da Gol já passou no teste de fundo. Se for tentar trabalhar com ela ali em compra, é a nível de 60 minutos mais aqui, mas com o detalhe ou cuidado que a gente está na resistência de semanal e o semanal está em queda. Então todo cuidado é pouco para quem for pensar na compra. Se ela for virar para o semanal continuar a queda, é a partir desse ponto, tá? Então já ficaria de olho. Aos que estão posicionados na Gol, manteriam stop abaixo dos 13,59, e aos que pensam em se posicionar ou pelos 60 minutos ou esperar o diário vir dar uma corrigida, ver se vai tomar reação para subir e entrar com cautela também. CEMIG 4 é a próxima da lista. A CEMIG ela tá ficando interessante, né? Porque em um suporte do semanal, testando o fundo do semanal, abrindo possibilidade para testar topo, espaço que a gente tem até os 18,70, a gente tem semanal em tendência de alta, a gente tem o mensal em tendência de alta, inclusive na resistência do mensal o semanal veio tomar esse fôlego, veio puxar essa correção, veio uma correção boa. Então a gente tem duas possibilidades aqui para compra
de CEMIG. O primeiro ponto de compra seria na medida em que 60 minutos falhou de fazer novo fundo e acionou retomada de alta de 60, sugerindo de fato essa onda 3 aqui do diário. Outro ponto de compra seria acima dos 13,95, com stop mais folgado de 12,10 para vir buscar movimento mais longo de semanal. Então aqui a ideia é que a gente viesse buscar esse movimento em pelo menos umas 14 semanas. Então um trade um pouco mais longo, é um trade que pode demorar um pouquinho mais. Naturalmente, por ter seu stop maior, é uma quantidade menor em que iria se trabalhar com a CEMIG, mas eu acho que é uma que volta a ficar interessante. Acima dos 13,95, para quem está pensando em position, eu acho que é um ativo que vai para a lista aqui, para pegar também e para segurar um pouquinho mais de tempo. Léo, não quero pegar a CEMIG aqui agora com esse stop grande. Então teria que esperar pelo menos os 60 minutos corrigir, pegar o rompimento do diário com os 60 minutos e vir buscar um alvo mais curto. Talvez ali na casa dos R$15, R$15,50. Vamos lá para o próximo da lista. Certo, foi a CEMIG. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Foi um ativo que a gente fez entrada nos 25,70, com parcial a 28,70. Primeiro alvo na projeção de 100%, 29,90, ele já bateu. A gente tem os 60 minutos respirando, tomando fôlego, talvez para tentar continuar alta. Acima dos 29,85 a gente tem os 60 minutos abrindo espaço para testar os 31,10. E na medida que ele testar os 31,10, romper os 31,10, 60 minutos, romper topo, confirmar rompimento de resistência do gráfico diário, a gente abre espaço para o teste dos 33,80, tá? Então, tem algumas pessoas que fizeram essa entrada comigo nos 25,70 que estão segurando até por uma condição de semanal, tentando pegar essa continuidade da alta. Alvo lá nos R$ 37,00, R$ 38,00. Então tem espaço para subir. A Banco do Brasil é bem volátil, tá? Eu acho que teria espaço para subir sem problemas. Para quem não pegou, de olho nos 60 minutos, para ver se ele ainda vai dar uma esticadinha aqui no diário, a uns 33, 33,80. E para quem já está posicionado, o stop já vem para os 28,79 abaixo. Vale 5. Vamos lá. A Vale 5 também é outro que está numa situação bem complicada, né? O semanal ele está bem esticado. A gente tem semanal em queda, diário em queda, mensal em queda. Então, o detalhe aqui para Vale é que a gente está agora em cima de um suporte, começando a sentir o suporte do mensal, que é a região aqui em meados de 2008, 2009. Claro que a gente tem até os R$15 de suporte, mas aqui já começa a ser uma região que a Vale pode sentir um pouco. E eu acredito até na possibilidade que a gente tem para o semanal ele corrigir pelo menos a uns R$22,70, R$23. Acredito que pode voltar lá. Agora a gente vai depender muito do que o diário ele vai fazer. Se de fato o diário ele vai continuar a queda, ou se de fato ele vai testar fundo, falhar e reverter a tendência para vir corrigir o semanal. Bom, quanto à compra, eu particularmente não acho uma condição interessante. O semanal tem uma tendência de baixa muito forte, o mensal não está numa situação interessante, embora a gente esteja em ponto de suporte. Acredito que a correção de semanal
tende a vir com volume mais fraco, uma operação mais difícil, tá? E a gente tem 60 minutos talvez aqui tentando reverter tendência agora para ver se o diário dá mais uma puxadinha, pelo menos voltar uns R$ 22. Mas se fosse apostar em alguma coisa aqui na Vale, eu acho que acreditar na tendência, apostar a favor da tendência para o lado que a gente tem mais volume, é a condição mais interessante de tentar continuar a pegar a tendência de baixa. Vamos lá, na sequência a gente tem BBSE3. A BBSE3 também era outra que tinha dado entrada acima dos 32,46. O alvo era na região de resistência dos R$ 35, 35,70. Topo do semanal. A gente está no topo do semanal, na resistência de semanal, condição que eventualmente poderia puxar a correção do diário. A gente vai depender muito do que os 60 minutos vai fazer. 60 minutos abaixo, rompendo os 33,10, retoma a queda e a gente vem puxar a correção do diário talvez para uns 32,60. É um ponto que eu acho que voltaria a ficar mais interessante para compra. Acredito que essa correção do diário, para tentar apostar na compra, tentar pegar a confirmação de um rompimento do topo do semanal, fique numa condição mais interessante para quem está pensando em comprar. Para quem para quem já comprou e quer puxar um stop, reajustar um stop, 33,10 abaixo é um ponto que fica interessante para posicionar o stop e não deixar o diário ele corrigir aqui com um pouco mais de força. BBS já foi. RADL3. RADL3 segue numa condição interessante. Ela tem o diário em tendência de alta, o semanal em tendência de alta. Ela só não deixou um ponto tão fácil aqui para entrada, né? Acima dos 24,17 era um ponto talvez mais interessante para entrada. Condição ainda dá para pegar, com stop nos 23,52 abaixo. A gente tem alvo para ele continuar essa tendência aqui do diário, do semanal. Ideia de que ele pode vir buscar entre os 26,60 até os 28,65. A tendência favorável a gente tem, com o detalhe que estamos em cima da resistência aqui do mensal também. Então não seria difícil da gente imaginar que o semanal começasse a puxar uma correção, tomar fôlego para vir tentar confirmar o rompimento do mensal. Mas para isso a RADL3 teria que perder 23,32, perder a tendência do diário e a tendência ainda é altista. Só é uma das ações que eu acho interessante ter um pouco de cautela para quem for pensar na entrada, por causa da resistência do mensal, tá? Com grandes possibilidades para o semanal corrigir. Vamos lá na sequência. A gente tem YouTube 4. A YouTube era os bancos em geral, né? Todos eles deram compra. YouTube ficou com uma compra bem bonita aqui também acima dos 35,79, 35,80. Stop é 34,75, tá? Para quem está posicionado em YouTube, um stop que eu acho interessante é os 38,91 abaixo, para não deixar os 60 minutos corrigir um pouco mais forte, o diário abrir possibilidade para correção. O detalhe que a gente tem que tomar cuidado é que YouTube está na resistência do semanal. Então, muito possível, muito provável dela puxar a correção do diário. Então, acredito que já tem que tomar um pouco mais de cautela. Eu já não pensaria numa entrada por aqui. Esperaria de fato o diário ele tomar fôlego, corrigir, para vir tentar romper a resistência do semanal. E no rompimento da resistência do semanal junto com o diário,
a gente ganhar um pouco mais de impulso, ganhar um pouco mais de força, para de fato fazer esse rompimento e abrir um espaço de alvo mais interessante. A BEV3. A BEV está numa enrolação há muito tempo aqui, né? Ela já vem para uma, duas, três, quatro, quinta vez que vem testar o topo do mensal. Segue na tendência de alta ali do diário, uma tendência meio inconsistente, né? Que por causa da condição de consolidação do semanal, o diário vai, rompe topo, daqui a pouco está rompendo fundo, daqui a pouco rompe topo de novo, não consegue se estabilizar quanto tendência de diário, evidente da condição de consolidação do semanal. E no semanal a gente tem resistência, no mensal a gente tem resistência também. É uma resistência muito forte aqui, essa região dos 17,50. Esperaria, para quem está pensando em entrada, esperaria a Ambev tomar fôlego, voltar uns 16,40, 16,30, para abrir espaço, começar a tentar respirar para vir romper topo de semanal junto com o mensal e também ganhar mais força, a gente conseguir um espaço de alvo melhor, conseguir buscar boa relação de risco-ganho. E para quem está posicionado na Ambev, se não posicionou um stop aqui mais justo ainda, eu acho que não dá para deixar ela perder os 16,57. Na Ambev a gente não pode vacilar, porque ela já está no seu, como eu falei, 1, 2, 3, 4, 5, seu sexto teste da resistência aqui do semanal, e ela voltar aqui não seria difícil de imaginar, inclusive vir perder tendência do diário, porque a gente não tem uma tendência tão forte, tão consistente. Vamos lá para as próximas. BBS já foi, RADL3, CROT 3 já foi, Estácio, STC3. A Estácio, ela está numa condição ainda interessante, tá? Ela dava para entrar acima dos R$28, com stop lá nos 25,75, para tentar buscar o que? Onda 3 do diário junto com o rompimento do semanal e imaginar que ela vem abrir alvo mais interessante. Para quem não pegou esse rompimento, eu acho que dá até para tentar pegar aqui no risco pelos 60 minutos, acima dos 28,01, nos 28,02, jogar um stop mais curto, 27,17 abaixo, e tentar vir buscar pelo menos esse topo aqui do semanal dos R$30, 30,20, e depois de um eventual realização parcial, tentar buscar alvo de semanal e ver se o diário vai esticar bem mais nessa condição de onda 3. Eu acho que alvo ele tem, espaço para subir tem. A gente só precisa que o diário venha confirmar esse lançamento aí de onda 3 e precisa que os 60 minutos também venha confirmar a tendência acima dos 28,60. Como os 28,02 acima é a retomada dos 15 para os 60, vem testar topo. A gente imaginar que o 60 rompe topo, vem testar topo do diário. O diário rompe topo, joga onda 3. Eu acho que talvez essa entrada mais no risco possível pelos 60 minutos, ela se tornaria mais interessante. Então o Estácio também vem para a lista aqui. Eu acho que ela é uma para ficar de olho para a possibilidade de entrada e caçar ela aí ao longo do dia. Próxima da lista que não foi visualizada, a Embry 3. Embraer. Bom, a Embraer tá puxando a correção de 60 minutos, já foi, né? Já tá puxando a correção de diário. A gente tem um espaço, acredito que os 23 é um ponto de suporte interessante. A gente tem tendência de semanal, tem tendência de mensal a nosso favor. Eu acho que a condição mais interessante de se pensar na Embraer é de fato compra, mas não dá para pegar a faca caindo.
a não ser que for jogar o stop lá para baixo dos 20,55. Então o que eu acho interessante, estabilizou na região dos 23, 22,65, até mesmo os R$ 22, tentar caçar a reversão de 60 minutos, imaginando que abre espaço para o diário vir testar topo, tentar jogar onda 3 e continuar a tendência aqui do semanal também. Então a Embraer não está tão madura, eu acho que a gente fica nesse aguardo de 60 minutos virar, e condição que deve acontecer para os próximos dias. Na sequência a gente tem a ITSA, embora muito parecido ali com a YouTube, a gente pode destacar ela aí também na resistência do semanal, possibilidade para correção do diário. Eu acho que já para entrar nesse ponto já não é tão interessante para quem está posicionado stop abaixo dos 10,40 e tentar buscar até uns 11,30. E de fato, se ela for ganhar força, abre espaço aos 12,40. Agora eu acho bem difícil ela passar desse 11,30 aqui. Vai precisar de muita força. E já não dá para vacilar aqui também. Stop tem que deixar justo, para não deixar o diário corrigir. 10,40 abaixo. A Vale a gente comentou. Ambev. JBSS, vamos lá, próxima da lista. Bom, JBSS tá em resistência também aqui do diário. Para quem comprou, eu acho que para entrar agora o time já passou bastante, né? E para quem comprou não deixaria perder 11,95, porque pode começar o movimento corretivo do diário. Semanal também segue bem esticado, mas daria para pensar em outra condição que de fato não fosse a compra, mas a compra ela volta a ficar interessante aqui para uma correção. Então para quem está caçando alguma coisa de JBSS, eu particularmente não gostaria de trabalhar na contratendência vendido, esperarei ela corrigir por volta de R$ 11 para tentar comprar de novo. E se alguém está posicionado, stop a 11,95. Opa, KLBN 11. Próxima da lista. Klabin. A Klabin ganhou bastante força. Ela evidentemente aqui ela está comprada. Semanal, diário, 60 a gente tem tudo uma tendência bem forte, tá? Para quem for pensar em alguma coisa na Klabin, é compra na medida que ela corrigir entre os 13 aos 12,60. Eu acho que tem que esperar ela tomar esse fôlego para quem for entrar. Quem está posicionado, eu já teria deixado o stop abaixo dos 13,57 para ela não abrir a possibilidade de correção. Acho que ela está bem esticada, já foi no ponto de resistência interessante. E dá para deixar esse stop abaixo dos 13,54, que foi a mínima ali que fez, tá? Foi o último candle aqui de máxima e mínima menor dos 60 minutos. Já deixaria o stop aí posicionado abaixo dos 13,54. Para não deixar de forma alguma ela começar a gostar aqui dessa correção. Embre 3 já foi, TRPL 4 é a próxima. Bom, a TRPL, ela de fato ela tá bem forte. Diário, semanal. Para quem está posicionado, também já posicionaria em stop a 37,06, tá? Para não deixar os 60 minutos corrigir mais forte, voltar talvez ali aos R$ 36.
o diário não enfraquecer também a tendência. E para quem ainda está pensando numa entrada, a compra talvez mais interessante teria sido acima dos 35,80. Tá um pouco fora de time, mas acho que ainda dá para caçar acima dos 38,16, jogando stop ali aos 37 e 37 abaixo. A ideia aqui é que ela pode continuar essa tendência. Ela pode continuar essa tendência aqui do diário e abrir alvo até uns 41,40. VEG3. A VEG3 também segue bem interessante, tá? Os 60 minutos retomou alta, o diário abrindo espaço para subir mais, semanal tem uma tendência consistente, dá volume às operações ali do semanal, e de fato acredito que ela tem alvo para vir buscar entre os 32,20 até os R$34. A possibilidade para comprar a VEG aqui acima dos 31,05, 31,06, de forma que se mantenha um stop bem justo, pelo menos a nível de 60 minutos abaixo dos 30,08, para que não deixasse o diário voltar. Então, ainda tem essa possibilidade de se trabalhar com a VEG. Entrada de risco aqui de 60 minutos. Tem que ser nessa região em que ela fez ponto de retorno e jogar um stop ali para baixo dos 29,33. E na medida que ela romper os 30,96 aqui, stop ser realocado a 30,08, 30,07. Que seria o ponto onde seria botado o stop caso ela rompesse o topo ali do diário. Vamos lá, próxima da lista. Grendene. Bom, a Grendene era outro também que tinha ficado interessante. O diário abrindo possibilidade para jogar um da 3, semanal tentando continuar a tendência. Na medida em que vem testar as próximas resistências, eu acho que a próxima resistência que ele abre é até os 19,60. Tem espaço bom, mensal tem uma tendência de alta. Semanal retomou tendência de alta e pode dar volume às operações do diário. A entrada de fato da Grendene estava aqui acima dos 16,55. Ela rompeu, voltou um pouco, ainda está em ponto de compra com stop a 15,60 abaixo, para vir tentar buscar de fato ali os 19,60, com alguns pontos para a possibilidade de realização parcial, que é os 18,50, tá? Depois 19,50 e aí abre próximo alvo em 20,30. Então Grendene é uma que vai ficar para a lista. Há possibilidade de entrada no risco. E quem quiser esperar uma confirmação melhor ali de 60, tentar jogar um stop mais justo, acima dos 16,83, com stop na mínima que deixar aqui nos 60 minutos, por enquanto 16,50. É uma que vai para a lista aí para ficar de olho. Bom, em seguida a gente tem a GGBR. GGBR4. A gente teve a correção do diário, semanal em tendência de baixa, rompeu um ponto ali de suporte, em que ela estava se mantendo no mensal. Aqui eu não gostaria de pensar na compra. A compra vai de contra-tendência do diário, do semanal. Há perspectiva para perda de volume maior, tá? E na medida que os 60 minutos ele parar de subir, parar de fazer topos e fundos ascendentes para fazer topos e fundos descendentes, eu acho que ele abre a ideia de venda do diário. E aqui a GGBR eu não virei outra condição
que não fosse continuar apostando na queda, imaginando que o semanal ele vem esticar mais um pouco, testar o próximo ponto de suporte, a região dos R$ 10, que é o suporte ali do mensal, e a partir dali pode ganhar um pouquinho mais de força. Vamos lá, Usiminas. Usiminas está vendidaça, diário, semanal, 60 minutos agora que rompeu, perdeu tendência de baixa, está rompendo no topo anterior, de fato sugerindo a correção do diário, e na medida que os 60 minutos ele parar de subir, ele abre espaço para o diário vir fazer o teste de fundo, o que seria tentar continuar a queda, e aí ficaria no aguardo do pivô aqui dos 60 minutos para tentar pegar a continuidade da queda do diário semanal e ver se vai esticar mais um pouco. Acho que para quem está posicionado na venda, já tem que tomar cuidado. Não deixaria a Usiminas romper os 5,67 acima, que ele já começa a dar um pouco mais de força ali para o diário. Pode abrir espaço até uns 6,20 ali para correção. Tem que tomar um pouco de cuidado com esse ponto, tá? Gafisa também aqui vendidaça no diário, semanal que ele está consolidado, o suporte ali do semanal acabou por puxar a correção do diário. O grande cuidado que a gente vai ter de fato é essa consolidação aqui do semanal, porque acaba tirando um pouco do volume do nosso gráfico diário e ele pode começar a sentir, começar a abrir possibilidade para vir testar topo de resistência do semanal nesses níveis. Agora, de fato, ela está vendida, e na medida que os 60 minutos retomar a queda, abaixo de 2,66, voltaria a abrir venda, stop a 2,76 acima, para vir buscar fundo do diário nos 2,12. Então, acho que essa daí seria a condição mais interessante. Pessoal, nosso tempo vai estourando aqui. Vou agradecendo a vocês pela companhia, atenção aí. Para quem quiser, pode me adicionar ali no Facebook, curtir minha página, me adicionar no Skype. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou estar postando o vídeo aqui da análise feita hoje. Para quem perdeu o início, quem perdeu os ativos que a gente comentou no início do Morning Call, vou estar disponibilizando o vídeo lá na minha página, ainda pela manhã, para vocês estarem acessando, para vocês estarem obtendo aí um pouco mais de conhecimento. Agora eu vou indo lá para a sala do Trade ao Vivo. Então quem quiser conhecer nosso trabalho, fica à vontade lá, fazer alguns day trades em mini índice, dólar, ações. Fiquem à vontade lá para conhecer nosso trabalho. Agradeço a todos mais uma vez. Desejo bons trades e até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.